Olá a todos! Nós vamos falar hoje sobre pensamento crítico aqui no canal da Monografia Perfeita. Então, qual pergunta buscaremos responder no vídeo de hoje? Como posso desenvolver o pensamento crítico? Quais são as principais ferramentas, a principal postura para desenvolver um pensamento crítico? Então, esse é o tópico central no vídeo de hoje. Bem, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Cristina Godoy, eu sou docente da USP há mais de 9 anos. Estou aqui no canal da Monografia Perfeita, ajudando jovens pesquisadores a desenvolverem as suas habilidades acadêmicas, a pesquisa científica e solucionarem suas principais dúvidas. Bem, então vamos lá ao conteúdo do vídeo de hoje. Pensamento crítico. Qual que é a principal característica do pensamento crítico? Bem, ele é persistente. Você não pode se sentir satisfeito ou satisfeita com uma resposta rapidamente. Você sempre desconfia daquilo que é dito. Então você deve sempre rever as evidências constantes. Não é porque uma pessoa fala que existe aquela evidência que esta evidência realmente existe. Então, para que você tenha certeza, você precisa verificar. Você não pode aceitar aquilo que te apresentam, te mostram na sua vida, sem buscar verificar se aquilo realmente existe de fato, se é uma evidência de fato. Às vezes não porque a pessoa queira te enganar, mas às vezes porque ela mesma tem um entendimento diverso e errôneo sobre determinado problema, determinada situação. Então, quando nós estamos na atividade acadêmica, mesmo se vocês estiverem na graduação ou na pós-graduação, se vocês estiverem fazendo uma prova, fazendo um trabalho, o pensamento crítico é fundamental, porque o que vocês leem deve ser questionado. Não é pelo fato de ser um autor renomado, uma autora renomada, que eles não estejam sujeitos a erros, a falta de comprovação e a apresentação de evidências sobre os argumentos que eles apresentam, não existem vícios ocultos para eles mesmos em relação ao que escrevem. Então sempre você precisa estar nesta postura de ser persistente, sempre buscar por evidências, nunca se sentir satisfeito só porque encontrou a resposta. Você deve buscar outros ângulos, outras respostas. Bem, então vamos ver algumas características e algo que o pensamento crítico sempre é, né? Então sempre deve ter suspeita, você deve suspeitar das afirmações que sempre são apresentadas para você. Você deve ser cético ou cética, ou seja, você deve possuir uma postura de dúvidas, uma postura cética em relação às verdades aceitas pela maioria. Não é porque a maior parte das pessoas aceita um determinado posicionamento que você vai aceitar. Primeiro você precisa verificar quais são as evidências em relação a isso, né? Você não pode seguir o efeito manada, né? Você simplesmente seguir a multidão sem questionar o que está acontecendo. Então, qual é a outra característica fundamental do pensamento crítico? O questionamento. Você sempre deve perguntar: por que está sendo afirmado isso? Quais são os interesses ocultos nesta informação e nesta afirmação? Existe algum interesse? O que aquele autor ou aquela autora quer demonstrar e por que quer demonstrar isso? Qual que é o histórico? Por isso que é importante ver a biografia dos autores que estão sendo analisados. Você também deve perguntar: o que não foi dito sobre o assunto? O assunto, geralmente, ele possui alguns tópicos que são necessariamente abordados pelos autores. Por que este assunto não foi abordado pelo autor ou pela autora que eu estou analisando? Será que tem algum motivo? Será que este autor ou esta autora não quer enfrentar esta problemática? Então sempre se questione. Busca por evidências constantes. O pensamento crítico, ele necessita, claro, estabelecer uma comparação, né? E precisa evidências para a tomada de posições. Então, para você decidir, para tomar decisões, para tomar determinados posicionamentos, para você defender algo, você deve buscar por evidências. Então, para cada afirmação, você deve buscar por uma evidência, né? Pela evidência daquela ideia
que é exposta em determinada afirmação. No texto analisado, até quanto que o discurso é retórico? Né? Simplesmente com o objetivo de te convencer e não exatamente um discurso que visa comprovar aquilo que se está afirmando por meio de evidências. Você também deve perguntar: há outra forma de realizar a leitura dos dados colhidos? Quer dizer, são colhidos dados, né? São apresentados fatos para indicarem a evidência de que a afirmação está correta. Bem, existe outra forma de analisar os fatos? Porque às vezes para os mesmos dados e para os mesmos fatos, vários pesquisadores, pesquisadoras chegam a conclusões diferentes. Então, estas são as principais perguntas em relação às evidências que você sempre deve buscar. Você também, para o desenvolvimento do pensamento crítico, você deve sempre ver adiante. Mas então o que significa isso? Você deve buscar ver além do problema estudado. Ou seja, você deve analisar as implicações decorrentes de determinadas afirmações. Bem, então como que você faz isso? Você lê um texto, você verificou várias ideias, você constatou que foram expostas várias ideias naquele texto. Para cada ideia, há uma afirmação. A afirmação está conectada com uma evidência? Se eu considerar que está correta e que realmente foi evidenciada essa afirmação, quais são os desdobramentos em relação à postura tomada de quem aceita determinada afirmação? Quais são as implicações no mundo factual, né? Que inclusive a ciência sempre precisa conectar com a realidade, né? A análise teórica e mesmo o teste, o experimento realizado. Quais são as implicações, quais são os desdobramentos? Então, deve-se buscar sempre ver adiante. Uma postura necessária para quem quer desenvolver o pensamento crítico. Quando você vai analisar as informações, as afirmações, as conclusões de determinado autor ou autora, você deve ser imparcial. Ou seja, você não deve se envolver emocionalmente com as afirmações de terceiros. Não é porque você concorda que está certo. Você precisa se afastar em relação àquilo que você acha certo ou errado e buscar por evidências para verificar se essas evidências realmente sustentam as afirmações. Não é porque a afirmação é de um autor, de um pesquisador ou de um professor que você gosta muito que vai estar correto. Então, busque ser imparcial na hora de desenvolver o pensamento crítico e analisar um texto. Perspectivas. Você deve analisar dados e informações sob vários ângulos e compará-los. Por quê? Porque às vezes a pessoa só verifica em uma perspectiva. É aí que sempre a ciência tem a contribuição, né, entre os diversos pesquisadores que vão dando continuidade, né, à pesquisa conduzida. Por quê? Porque cada um acaba evidenciando um determinado ângulo, mas você precisa identificar qual é esse ângulo. Você precisa confrontar e comparar os dados e as informações apresentadas, verificar qual foi a perspectiva escolhida, o ângulo escolhido para tratar, né, por aquele autor ou autora que você está analisando e buscar compreender o porquê daquela escolha. Além disso, você deve buscar a lógica. Ao analisar um argumento, é fundamental verificar se é lógico aquele argumento, para não cair em armadilhas intelectuais. E quando a gente fala em armadilhas intelectuais, nós temos inclusive um livro que eu indico, chama-se Rápido e Devagar, em relação ao pensamento, que é intuitivo, e o pensamento racional. E é muito interessante, porque o autor ele menciona um caso. Se eu falar que determinado indivíduo é uma pessoa tímida, introspecta, muito organizada, disciplinada, você vai considerar que ela está mais propensa a ser um fazendeiro, uma fazendeira ou um bibliotecário ou bibliotecária? Bem,
Se as respostas geralmente das pessoas nesse estudo foram que a tendência é que seja um bibliotecário. E aí, o que acontece? Quando se mostra, apresenta, demonstra pelos dados, e o estudo foi realizado nos Estados Unidos de que existem muito mais fazendeiros com estas características do que bibliotecários, a pessoa ainda continua achando que o estudo está errado e na realidade esta é a característica de um bibliotecário. E aí não para pensar, por exemplo, que um bibliotecário lida com pessoas o dia todo. Como que ela vai ser introspecta? Como que ela vai ser tímida se ela sempre vai estar falando com as outras pessoas, auxiliando? Ela deve ser uma pessoa muito bem articulada. Que ela seja organizada é fato, mas várias profissões necessitam da organização. Então, essas armadilhas intelectuais você sempre precisa analisar com muita cautela, né? Verificar se o argumento é lógico. E não porque você não concorda com determinada resposta que simplesmente você vai falar que então está errado. Né? Se você tem dados, fatos, você tem que parar para avaliar o porquê que você adotou determinado posicionamento e verificar qual que é o erro. Né? Então, a análise da lógica, da estrutura lógica dos argumentos é extremamente importante no pensamento crítico. Bem, o pensamento crítico também deve sempre buscar falhas. Falhas no argumento que está sendo analisado, independentemente de você estar de acordo ou não com o argumento. Isso é fundamental para qualquer análise crítica. Né? Tolerância. Bem, é muito importante analisar posicionamentos contrários, né? Contrapor posicionamentos, verificar aquele que e ver as coisas de forma diferente. Porque até para você fundamentar outro posicionamento, é importante que você analise com cautela aqueles argumentos que são contrários, para fortalecer a sua argumentação, para que você busque novas evidências em relação a argumentos levantados por aquele que é o contraditor, né? Por aquele que possui um posicionamento contrário. Estatística. Você sempre deve analisar a estatística e os dados colhidos em um experimento, por exemplo. Você deve saber que o ser humano possui uma probabilidade muito maior de ter uma perspectiva de um resultado estatístico intuitivo. É necessário sim fazer análise dos dados, fazer o cálculo com cautela, não pelo olhômetro, né? Porque a nossa probabilidade de errar é muito grande. Então, realmente, em relação aos dados colhidos, para fazer uma análise estatística e gerar uma informação e depois a construção do conhecimento, é preciso fazer isso de forma racional, de forma centrada, com cuidado, né? Não buscar respostas rápidas. Você também deve fazer no pensamento crítico aquilo que é típico da filosofia, ler por dentro de um texto. Você deve buscar avaliar as informações não declaradas. Você deve buscar aquilo que não está presente de forma explícita no texto. Né? Você deve entender quais são, exatamente como a gente falou, os interesses, quais são as outras informações que se deseja transmitir, mas não estão explícitas no texto. Bem, a conclusão decorrente de uma pesquisa baseada no pensamento crítico, ela sempre deve decorrer de resultados obtidos por meio daquela análise crítica que sempre possui uma postura cética em relação às afirmações que lhe são apresentadas. Ou seja, como foram obtidos os meus resultados? Quais são as evidências? E aí eu chego a determinadas conclusões. Portanto, minha conclusão sempre deve ser fundamentada. Cheguei à conclusão tal porque cheguei a outra conclusão porque e sempre baseado com dados, evidências, fatos, informações, enfim, testes conduzidos para poder fortalecer e também para conseguir defender as suas conclusões. Bem, eu aqui quis expor as principais perguntas que devem ser sempre
feitas por alguém que deseja desenvolver um pensamento crítico. Você sempre ao ler um texto, ou mesmo ao escutar alguém dizer algo, você deve pensar, bem, quem está dizendo isso? Por quê? Né? É por isso que é importante analisar o autor, o palestrante ou a palestrante, para você compreender melhor as afirmações que são realizadas. Além disso, você deve buscar fazer a seguinte pergunta: como funciona exatamente essa afirmação, né? O que eu estou afirmando, como que ocorre o funcionamento disso? Na hora de aplicar, na aplicação prática, como ocorre essa afirmação? É possível aplicar o que está sendo afirmado? Já foi aplicado em algum momento? Também você deve buscar responder a seguinte pergunta: essa informação realmente é confiável? Cadê a evidência desta afirmação? Esta pesquisa foi financiada por alguma empresa? Este pesquisador que está apresentando este artigo científico está apresentando uma perspectiva imparcial? Enfim, você sempre deve buscar isso. E não só na perspectiva acadêmica, como a gente está trabalhando aqui neste vídeo, que é da série sobre análise crítica, lições preliminares, mas na sua vida, você sempre deve buscar verificar se a informação é confiável. É isso, inclusive, que é fundamental para nós combatermos o fenômeno da desinformação, né? Da famosa fake news. Você também deve perguntar: essa afirmação é verdadeira? Por que ela não é? Por que eu estou considerando que não é? É só porque eu não gosto dela? Porque eu sou contrária a ela? Ou será que não há evidências e por isso que eu não considero que seja verdadeira? Ou, na realidade, existem evidências que provam que não é verdadeira a afirmação? Você também deve perguntar: qual é o meu posicionamento em relação a isso? Porque quando você tem clareza em relação ao seu posicionamento, aí você consegue também ver aquelas armadilhas, né? Da gente sempre querer defender aqueles que possuem a mesma fundamentação que a nossa, ao invés de buscarmos verificar se o que a gente está defendendo, o nosso posicionamento, realmente está correto. Você também deve buscar compreender como defenderei o meu posicionamento. Já que eu quero defender, quais são as evidências? Eu tenho que buscar elas. Será que eu não vou achar evidências que mostram que o meu posicionamento está incorreto? Você também deve perguntar: como é esta minha evidência para esta afirmação? A evidência ela deve ser sempre testada, apurada, ela deve ser relevante e atual. Você não pode também pegar uma evidência que foi colhida no século passado. Você precisa verificar se, porque provavelmente o contexto modificou, né? Então não é porque foi feito já um estudo que isso se aplica atualmente. Então é por isso que é importante que a evidência seja atual. A minha argumentação está sendo lógica? Você precisa verificar a estrutura argumentativa que você está desenvolvendo. Você precisa verificar se realmente você não está caindo em falácias. E por último, você deve perguntar: como fiz as minhas escolhas? Cada afirmação, cada ideia é decorrente de uma multiplicidade de possibilidades de enfrentar determinado problema. Você vai escolher uma. Por que você escolheu esta uma? Inclusive, até para desenvolver um artigo científico, um TCC, você sempre precisa explicar quais são os métodos aplicados e o motivo, né, de se delimitar de tal forma o problema, né, e o tema, né, da sua pesquisa. Por quê? Porque pode ser tratado determinado tema de diversas formas. E com a delimitação você faz escolhas, né, o que você vai pesquisar e o que você não vai pesquisar. Bem, para o desenvolvimento do pensamento crítico, o treino é fundamental. Você precisa treinar, e não é só na faculdade
que você deve treinar ou num curso de extensão, de especialização. Não, você deve praticar no seu cotidiano. Mesmo que não seja para o desenvolvimento de um trabalho científico, você deve sempre questionar aquilo que lhe é apresentado. O pensamento crítico, né, ele precisa ser desenvolvido, porque as pessoas, porque não desenvolver o pensamento crítico, não pensar de forma crítica, é mais confortável, é menos desgastante, porque você tem que fazer uma série de perguntas. Mas na realidade você também acaba ficando preso, né? Perdendo a sua liberdade, porque você não consegue fazer análise de afirmações com base realmente em evidências, de uma forma crítica. Você simplesmente se baseia com a afirmação de alguém, só pelo fato de você identificar esta pessoa como um argumento de autoridade. Eu, inclusive, vou deixar na descrição um link de um artigo meu sobre argumentos de autoridade, porque é claro que é importante, por exemplo, para um trabalho científico, você usar argumentos de autoridade sobre determinado assunto, mas não é porque sejam autoridades científicas que você não vai questionar. Todos os seres humanos estão sujeitos a erros, portanto, é necessário para o seu dia a dia, para a sua vivência profissional e para a sua vivência acadêmica o desenvolvimento do pensamento crítico. Então, o pensamento crítico ele está presente em qualquer setor da sua vida. E o pensamento crítico é o suporte para você fazer uma análise crítica. Quando eu fiz o vídeo sobre análise crítica, né, o que deve apresentar, exatamente essa análise crítica é a expressão, a análise crítica é a forma como você vai escrever de forma crítica, desenvolvendo pensamento crítico sobre determinado texto. Então você vai analisá-lo de forma crítica, né? Você não está desenvolvendo o pensamento, por exemplo, para um TCC, por exemplo, que você vai defender a sua posição. Você está fazendo análise crítica de determinado texto, né? De outro autor ou autora, mas é claro que você vai dar sua contribuição por meio do seu pensamento crítico. É por isso que nós colocamos o conceito que é a importância do pensamento crítico nesta série sobre análise crítica, lições preliminares. Bem, pessoal, o vídeo de hoje, o que eu gostaria de apontar é isso. Então, minha recomendação, pratiquem o pensamento crítico no seu dia a dia, não aceitem afirmações de uma forma fácil e rápida, desenvolvam o seu raciocínio, o seu questionamento em relação àquilo que é dado e aquilo que é feito, e com certeza vocês vão colher ótimos frutos ao longo da sua vida. Bem, muito obrigada. Se vocês gostaram deste vídeo, como eu sempre peço, curtam, comentem, compartilhem e não se esqueçam de se inscrever no canal da Monografia Perfeita. Bem, muito obrigada e até o próximo vídeo.